Olá pessoal do MCF, eu tô aqui, vou fazer um wrap-up do evento de hoje que a gente está fazendo aqui em Orlando. Meu nome é Diego Salles, eu sou da Visa Finder, que é um escritório de advocacia focado em imigração. Hoje a gente apresentou como que um brasileiro pode residir legalmente nos Estados Unidos e focado para engenheiros, arquitetos, empreendedores. A gente explicou duas modalidades. O principal, e até foi um mito ou realidade, muitas pessoas acreditam que investir em imóvel nos Estados Unidos não garante o direito de viver legalmente no país. Mas, dependendo do caso, sim pode garantir em algumas situações. Então a gente começou explicando sobre vistos de não imigrante. Por exemplo, quem tem um passaporte italiano, europeu, e pensa em montar uma empresa, por exemplo, uma empresa de vacation home, aqui poderia usar o dinheiro, o investimento desse imóvel como parte para garantir o visto E2, se a pessoa tiver um passaporte de um país que faça parte desse tratado. A segunda opção são empresários que têm empresas no Brasil que tenha mais do que 8 funcionários registrados. Eventualmente eles poderiam abrir uma filial aqui nos Estados Unidos, e a gente pode falar essa filial uma empresa de vacation home. Também, aqui nos Estados Unidos, o conceito de filial não é necessariamente atuar no mesmo ramo que de atuação no Brasil. Aqui você pode atuar num ramo totalmente distinto. E aí usar esse dinheiro do investimento do imóvel na empresa e com isso obter um visto, que é o L1 de transferência de executivo, e viver aqui no país, eventualmente até por 7 anos. Em geral, a empresa americana que pediu esse L1, depois de 1 ano de operação, se ela estiver faturando, tiver lucro, estiver saudável, é possível até pedir o Green Card direto como transferência de executivo. Já indo para outra opção, a gente foi para vistos de imigrante. Então, visto de imigrante, a gente começou com a categoria que é a primeira preferência em emprego, o EB1. É uma categoria onde a pessoa tem que qualificar entre o topo 5% da sua categoria. Então isso se aplica para médicos, engenheiros, detentores de patente, esportistas que têm medalha olímpica, atores que têm prêmios que podem ser equivalentes a Oscar. Tudo isso pode garantir o Green Card para a pessoa, né? Ela demonstrando a intenção de atuar na mesma área nos Estados Unidos. A segunda opção é a segunda preferência em emprego, o EB2, que é até uma moda para todos que vêm imigração hoje em dia. A gente pode falar que o EB2 é uma categoria que funciona para quase todo mundo, pessoas que têm diploma a pessoas que não têm diploma nenhum. A pessoa pode, se ela tiver um bacharelado e conseguir comprovar 5 anos de experiência pós-bacharelado, ou tiver um mestrado ou doutorado, ela qualificaria como uma pessoa de grau avançado. Ou, se a pessoa não tiver um bacharelado, tiver um tecnólogo, ou não tiver um diploma sequer, ela pode sim obter diplomas na área. Ela precisaria comprovar 10 anos de experiência em tempo integral, preferencialmente, ter uma licença para atuar na área, dependendo da profissão, ter um salário acima da média. Esse salário sim é comparado com o salário brasileiro e não com o salário americano, senão o valor realmente acaba ficando injusto. Ser membro de uma associação profissional, ou seja, ela pode se filiar a qualquer tempo numa associação profissional, e eventualmente ela ter prêmios, reconhecimentos, publicações. Tudo isso, ela preenchendo pelo menos 3 requisitos dessa lista, ela poderia ser enquadrada como uma pessoa de habilidade excepcional. E com isso, ela olhar se ela preenche os critérios, ou fazer preencher os critérios do interesse nacional. Que quais são? O primeiro critério é mostrar que o que ela quer fazer nos Estados Unidos tem mérito substancial e importância nacional. Ou seja, como ela vai beneficiar os Estados Unidos. Em geral, a melhor estratégia adotada, na maioria dos casos, é apresentar um plano de negócio, que a pessoa pensa em empreender no país. O segundo é mostrar que ela está bem posicionada. E mostrar que ela está bem posicionada, o que significa isso? Significa mostrar que ela tem um diploma, tempo de experiência, que ela tem alguma conquista, que eventualmente ela tenha um investidor para o negócio, que ela tenha potenciais clientes para esse negócio que ela pensa em montar. E isso pode mostrar que ela está bem posicionada. E o terceiro, conforme a profissão, conforme a experiência da pessoa, a gente apenas mostra que aquela profissão está em escassez ou ela tem suma importância aqui no país. Isso a gente faz por pesquisas e relatórios. O ponto principal é o investimento no negócio, o empreendimento que deve ser feito através de um plano de negócios,
tem que ser na mesma área que a pessoa tem uma experiência no Brasil. Então, vamos contar, a pessoa pode ser empreendedora, mas ela pode ser médica. Ok, problema algum. Normalmente, se ela não tem nenhum empreendimento imobiliário, apenas casas, ou muitas casas, ou muitos imóveis, mas ela tem uma extensa experiência como médico, ela pode apresentar que ela pensa em montar um negócio na área médica nos Estados Unidos. E esse negócio, sim, pode levar ao green card. A terceira opção, né, exemplos, né, de perfis de pessoas aprovadas. Profissionais liberais, advogados, engenheiros, fisioterapeutas, enfermeiros, arquitetos, eventualmente pessoas gerentes de loja, sem qualquer diploma e que, né, pensam em fazer uma empresa de treinamento de vendas, porque um gerente de loja faria um treinamento de vendas. Tudo isso são perfis aprováveis e aprovados já. Policiais militares, pilotos comerciais, todas essas profissões são exemplos de perfis já aprovados. E a última categoria que a gente explicou no evento, apesar de existir mais de 187 tipos diferentes de visto, é o EB5. É uma categoria por investimento, onde é um investimento de $1 milhão e 50 mil num negócio próprio, onde você tem que gerar 10 empregos, ou $800 mil numa zona de investimento aprovada pelo governo americano. Tá? Inicialmente é concedido um green card temporário, e se o negócio vingar, ao final é concedido sim um green card definitivo. Em geral, a moda do EB5 já passou, né? Antigamente eram $500 mil, e muitos com perfis para serem aprovados sem ter que investir esse montante acabaram aplicando para o EB5, mas hoje em dia a gente já começa a ver que não faz muito sentido. Ele vale sim, normalmente para uma pessoa muito nova, 22, 23 anos, que não tem experiência de trabalho, não tem nível educacional, e aí sim o pai aportar o dinheiro para investir, a pessoa conseguiu o green card, mas tirando isso não. Ponto muito importante, quando a gente fala numa aplicação de um visto ou de um pedido de residência permanente, quem que entra nesse pedido? Sempre cônjuge e filhos solteiros menores de 21 anos. Depois de 5 anos de green card, a pessoa pode aplicar para a cidadania americana e com isso conseguir o passaporte americano. E a pessoa como cidadã americana, aí sim ela já pode pedir um green card para pais, irmãos e filhos maiores de 21 anos casados. Se você tiver qualquer dúvida, a gente vai deixar nossos contatos aqui com o pessoal do MCF, onde a gente pode fazer uma consulta gratuita para vocês e entender o seu perfil e como que você pode viver legalmente nos Estados Unidos. Obrigado!